Cleópatra Céciano, Filopátor, a última governante ativa do reino ptolomaico do Egito, continua sendo uma das figuras mais cativantes da história. Frequentemente retratada como uma sedutora irresistível, sua história é muito mais complexa do que a cultura popular sugere. Cleópatra foi uma política astuta, uma estrategista brilhante e uma diplomata sagaz. Ela navegou pelas águas traiçoeiras da política romana com notável habilidade. A vida de Cleópatra foi um turbilhão de intrigas políticas, envolvimentos românticos e conflitos militares. Ela governou durante um período de imensa agitação no mundo mediterrâneo. A República Romana estava ruindo e figuras poderosas como Júlio César e Marco Antônio disputavam o controle. Olhando além dos mitos e lendas, podemos obter uma apreciação mais profunda da vida notável da última rainha do Egito. Cleópatra pertencia à dinastia ptolomaica, uma família grega que governou o Egito por quase 3 séculos. Fundada por Ptolomeu I Sóter, um general de Alexandre, o Grande, os Ptolomeus mantiveram a língua e a cultura gregas na corte real. Apesar de suas origens gregas, os Ptolomeus adotaram muitos aspectos da cultura egípcia. Cleópatra, ao contrário de seus predecessores, aprendeu a língua egípcia e participou ativamente de cerimônias religiosas egípcias. A conexão de Cleópatra com a cultura egípcia fortaleceu seu vínculo com seu povo. Ela se apresentou como uma governante divina, descendente dos deuses e protetora das tradições egípcias. Ao abraçar sua herança egípcia, Cleópatra solidificou sua autoridade e ganhou o apoio de seu povo. Essa conexão cultural se provaria crucial em suas lutas contra a dominação romana. O caminho de Cleópatra para o poder foi repleto de conflitos e intrigas. Após a morte de seu pai, Ptolomeu XII Auletes, ela foi nomeada corregente com seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII. No entanto, os irmãos logo entraram em choque e uma luta pelo poder eclodiu entre eles. Os conselheiros de Ptolomeu XIII procuraram marginalizar Cleópatra e tomar o controle do reino. Eles a forçaram a fugir de Alexandria, a capital do Egito. Implacável, Cleópatra reuniu suas forças e se preparou para recuperar seu lugar de direito no trono. A chegada de Júlio César ao Egito apresentou a Cleópatra uma oportunidade única. Reconhecendo o imenso poder e influência de César, Cleópatra procurou conquistá-lo para o seu lado. Essa aliança marcou um ponto de virada na vida de Cleópatra e no destino do Egito. O relacionamento de Cleópatra com Júlio César foi uma mistura complexa de conveniência política e afeição pessoal. O apoio de César foi essencial para garantir sua posição como rainha do Egito. Ele forneceu a força militar necessária para derrotar as forças de Ptolomeu XIII e restaurá-la ao trono. Cleópatra, por sua vez, ofereceu a César vantagens políticas e econômicas. O Egito era um reino rico, uma fonte vital de grãos para a República Romana. A aliança de Cleópatra garantiu o acesso romano a esses recursos. O relacionamento deles não era baseado apenas em cálculos políticos. A aliança entre Cleópatra e César teve consequências de longo alcance. Após o assassinato de César, Cleópatra se viu novamente navegando pelas águas traiçoeiras da política romana. Marco Antônio, um dos aliados mais próximos de César, emergiu como uma figura-chave na luta pelo poder dentro da República Romana. Cleópatra viu em Antônio outra oportunidade de garantir o futuro de seu reino. O relacionamento de Cleópatra e Antônio foi tanto uma aliança política quanto um caso de amor apaixonado. Antônio, como César antes dele, ficou cativado pela inteligência, carisma e beleza de Cleópatra. Seu relacionamento, no entanto, foi recebido com desaprovação em Roma. Os rivais de Antônio viam Cleópatra como uma perigosa influência estrangeira. As consequências trágicas de sua história de amor remodelariam a paisagem política do mundo mediterrâneo.
A Batalha de Ácio, em 31 a.C., marcou um momento crucial na história romana e egípcia. Foi um confronto naval entre as forças de Marco Antônio e Cleópatra de um lado e Otávio do outro. As forças combinadas de Antônio e Cleópatra eram inicialmente fortes, mas a estratégia naval superior de Otávio e a deserção de alguns dos aliados de Antônio mudaram o rumo da batalha. A derrota em Áxio foi um golpe devastador para as ambições de Antônio e Cleópatra. A vitória de Otávio abriu caminho para sua consolidação do poder e a transformação da República Romana no Império Romano. O Egito se tornou uma província romana, encerrando séculos de domínio ptolomaico. A Batalha de Ácio sinalizou o fim de uma era. A derrota também selou o destino trágico de Cleópatra e Marco Antônio, levando-os por um caminho de desespero e, finalmente, à morte. As circunstâncias que cercam a morte de Cleópatra permanecem envoltas em mistério e especulação. A imagem popular dela morrendo por uma picada de áspide é amplamente baseada em relatos romanos, que podem ter sido influenciados por propaganda destinada a desacreditá-la. Otávio, ansioso para solidificar seu poder e legitimar seu governo, tinha interesse em retratar Cleópatra como uma figura perigosa e manipuladora. Teorias alternativas sugerem que Cleópatra pode ter ingerido veneno ou usado um grampo envenenado. Independentemente do método preciso, a morte de Cleópatra marcou o fim de uma era. O legado de Cleópatra continua a fascinar e inspirar. Por séculos, ela foi retratada como uma sedutora irresistível, sua inteligência e perspicácia política frequentemente ofuscadas por seus envolvimentos românticos. É crucial reenquadrar essa narrativa e reconhecê-la como uma governante poderosa e complexa. Cleópatra foi uma diplomata habilidosa, uma negociadora astuta e uma estrategista brilhante. Ela lutou incansavelmente para preservar a independência de seu reino e proteger seu povo. Seus relacionamentos com Júlio César e Marco Antônio não foram simplesmente casos românticos. Cleópatra entendia as dinâmicas de poder de seu tempo e usava sua inteligência e charme a seu favor. Sua história é um testemunho do poder da liderança feminina em um mundo dominado por homens. A história de Cleópatra cativou artistas, escritores e cineastas por séculos. Da famosa peça de Shakespeare a incontáveis produções de Hollywood, sua imagem foi reinterpretada e reinventada inúmeras vezes. Frequentemente retratada como uma figura glamourosa e sedutora, a imagem de Cleópatra na cultura popular frequentemente enfatiza sua beleza e envolvimentos românticos. É essencial se envolver com esses retratos criticamente, reconhecendo os preconceitos e imprecisões que frequentemente os permeiam. Ao desafiar essas representações estereotipadas, podemos recuperar a história de Cleópatra e celebrá-la como uma governante poderosa. É vital desafiar as narrativas tradicionais que cercam Cleópatra e recuperar sua história dos preconceitos e distorções que moldaram sua imagem por séculos. A propaganda romana a pintou como uma sedutora manipuladora e uma perigosa influência estrangeira. Essas representações negativas persistiram ao longo da história, muitas vezes ofuscando suas realizações notáveis como governante e diplomata. Ao nos envolvermos com uma gama mais ampla de evidências históricas, podemos obter uma compreensão mais matizada da vida e do legado de Cleópatra. Recuperar a história de Cleópatra exige que a reconheçamos como uma rainha poderosa que navegou por uma paisagem política complexa e desafiadora. Cleópatra VII Filopátor, a última governante ativa do reino ptolomaico do Egito, permanece uma das figuras mais enigmáticas e fascinantes da história. Sua vida foi um turbilhão de intrigas políticas, envolvimentos românticos e conflitos militares. Ela governou durante um período de imensa mudança e agitação,
navegando pelas águas traiçoeiras da política romana com notável habilidade. Cleópatra foi muito mais do que apenas um rosto bonito. Ela foi uma estrategista brilhante, uma diplomata astuta e uma rainha poderosa que lutou ferozmente para preservar a independência de seu reino. Enquanto as circunstâncias que cercam sua morte permanecem envoltas em mistério, seu legado perdura. A história de Cleópatra serve como um lembrete do poder da liderança feminina em um mundo dominado por homens. Sua história continua a fascinar e inspirar, desafiando-nos a olhar além dos mitos e lendas e reconhecê-la como uma mulher notável que moldou o curso de seu tempo.